A Penedo festiva de turistas, a cidade preparada, arrumada, uma cidade que está querendo ser ainda mais reconhecida pelo Brasil lá fora. Se você andar em Penedo, você vai encontrar grandes segredos. Para nós, não mais por conta da poluição visual, de repetição de tantos anos vendo a mesma coisa. Mas se você olhar para o semblante do turista, aquele que está tirando a fotografia, aquele que está fazendo uma selfie, aquele que está encantado com Penedo, você há de reconhecer que essa terra é, acima de tudo, maravilhosa. Penedo, preparada para o Bom Jesus de 2025, vai contar uma história que começa mais ou menos assim. Em um breve relato sobre o Bom Jesus dos navegantes. Apropriado para reedição, o texto foi escrito em 2020, sendo atualizado há décadas, porém contendo em todo o conteúdo observações da época. Esse texto não é de 2020, esse texto eu me enganei aqui quando escrevi, quando digitei, é de 2002. Mas vamos lá. Assim começou a festa. Até 1914, a procissão saía da igreja do convento de Nossa Senhora dos Anjos, em Penedo, com a imagem de Cristo agonizante. Mas foi proibida exatamente por não se tratar apenas de um culto religioso, e os fiéis e não fiéis também aproveitavam o momento para divertirem-se com jogos e danças. A proibição não impediu a continuidade da festa. Antônio José dos Santos, conhecido como Antônio Peixe-Boi, solicitou ao escultor de santos e anjos da cidade, Cesário Mártires, que esculpisse a imagem do Bom Jesus dos navegantes. E então, desde 1915, ela que arrasta o povo para procissões. Nas últimas décadas, quase 90 anos, a histórica festa continuou com seu caráter religioso, mas sofreu adendos à sua programação, o que seria a vertente natural, porque assim caminha a humanidade. Nos idos de 60, 70, o então prefeito Raimundo Marinho incorporou à nossa festa o Festival de Cinema de Penedo, culminando o encerramento deste com o domingo da procissão do Bom Jesus dos Navegantes, o que sobremaneira alavancou o número de visitantes à nossa cidade, o que poderia ter sido o pontapé inicial para o desenvolvimento, pelo menos, do setor hoteleiro em nossa cidade. Ninguém na época, em tempo algum, questionou esse incremento à festa. Razões para o silêncio existiam. Raimundo Marinho era dileto amigo da igreja, portanto, de dentro do clero jamais poderia nascer quaisquer que fossem as críticas, e da população, aí sim, é que não partiria nenhum movimento contrário, por se entender o quanto Penedo poderia crescer com o advento do Festival de Cinema incorporado à Festa do Bom Jesus. Com o prefeito Tancredo Pereira, sucessor cronológico de Raimundo Marinho, já não houve mais o Festival de Cinema, sendo criado para substituir o novo evento, o Festival de Tradições Populares, que não conseguiu o mesmo sucesso do anterior. O fato é que o Festival de Cinema foi para Gramado, no Rio Grande do Sul, e nós ficamos órfãos do Festival, dos cinemas e de uma grande festa. Com a chegada de outros prefeitos, José Alves, Dilson Albuquerque, Alexandre de Toledo, a festa do Bom Jesus foi declinando, chegando a ser superada por outras dantes nem sequer comentadas em nossa cidade, caso de Pão de Açúcar, entre outras. Propriá tinha uma concorrência ferrenha com Penedo. É fato que não se pode agradar a gregos e troianos, mas também é fato que não se deve perder uma oportunidade de crescimento através de um evento, pois mais cedo ou mais tarde a própria população vem a criticar o gestor. Também é de há muito que se fala na festa com o dúbio sentido sagrado e do profano, mas no preâmbulo deste texto, vemos que há mais de um século que o próprio povo se dividia entre a fé e a diversão,
incluindo jogos e danças, e, portanto, quem hoje vê com o olho da crítica o incremento dos shows durante as comemorações do Bom Jesus dos Navegantes, escreva não por sobre o papel, mas sim por sobre os papiros, que era aonde se escrevia nos tempos medievais. Quanto à descaracterização da festa, como pensam alguns, respeitamos essas opiniões. No entanto, sabemos que nunca se movimenta tanto dinheiro em Penedo quanto na festa com os acontecimentos que hoje existem, e nunca, em tempo algum, Penedo foi tão divulgado em todos os níveis quanto agora. Pois, no final de semana da festa, ganha taxista, restaurantes, ambulantes, hotéis, donos de ônibus, canoeiros, lancheiros, enfim, todos que fazem Penedo e, obviamente, quem faz a festa acontecer. Isso sim, a quem nunca fez ou a quem não está fazendo tão grande evento, pois quem passou pelo governo e não o fez, se arrepende por não ter feito, e quem não está fazendo, queria para si o mérito de fazê-lo. E para encerrar esse cronológico texto de afirmativas concretas, vale ressaltar que a atual administração está realizando tamanho encontro de turistas e milhares de parentes dos penedenses que moram fora, sem para com isso comprometer salários de servidores, obras em andamento ou compromissos assumidos. Tudo isto é fruto de mera competência em gerir. Os críticos de plantão ficam por conta e risco. Professor de Física e Matemática, crédito Raul Rodrigues. E hoje eu recebi um comentário que vou ler, faço questão de ler, porque às vezes a gente fica no esquecimento de alguns, mas não de todos. Meu caríssimo Raul, seu portal é o mais primoroso e penedense dentre todos. Com certeza o mais original e autoral no quesito pertencimento das Alagoas. O texto sobre a festa do Bom Jesus está espetacular. Você não é professor de física ou matemática, nem jornalista, nem radialista. É, sobretudo, um exímio cronista do cotidiano e creio que um dos melhores que Penedo já produziu. Um abraço do Anselmo, professor de literatura em Maceió. É uma usina de ideias e sensatas reflexões múltiplas e com um recorte primoroso de tudo que Penedo merece. Parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeci e ele respondia: rapaz, é uma constatação. Desconheço alguém do seu brilho e magnitude na mídia penedense. Tenho que vasculhar na história. Certamente não vou encontrar. Valeu, meu grande, e parabéns por tudo que você faz por Penedo. E eu completo essa reportagem dizendo que vivi Penedo nos anos 60, 70, 80, quando a festa acontecia na Avenida Floriano Peixoto, onde a roda gigante ficava a girar, encantando a todos que naquela época não tinham nem ideia de como chegar àquela altura. A roda gigante do Seu Pessoa, penedense nato, que tinha um parque de diversão, com carrossel, barcos, com tantas coisas. E que era comum, naqueles anos, a gente estar a passear por entre as bancas de jogos, de bingos, de pescaria, comendo amendoim torrado, amendoim cozinhado, sentindo o gosto da cana, o rolete de cana, e não a cana que hoje cerca Penedo. E aí eu me refiro a quantos momentos felizes ali eu vivi, e a todos que da minha idade estão aqui a testemunhar, porque era um momento ímpar de se conhecer o sucesso de Roberto Carlos. A música que predominava o Natal inteiro, a festa de Bom Jesus, a virada de ano, cantada pelo rei Roberto Carlos, como as que eu vou entoar agora. Ana, eu me lembro do seu tempo. Ou então, a música: eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. Ou então, uma das mais tocadas também, porque cada ano ele trazia uma música que era para aquele momento romântico do Brasil inteiro, mas também as comerciais, como Caminhoneiro, né?
A música caminhoneira era uma música completamente romântica, mas altamente comercial, né? Quando ele dizia que andava em disparada, né? E que a chuva batia o para-brisa e por aí vai. Então, a festa de Bom Jesus de Penedo, ela tem histórias que o tempo não vai destruir. A história das barcas, canoas, das balsas, das pequenas lanchas superlotadas que o Bom Jesus fez evitar acidentes sem nunca ter acontecido uma morte. E depois, pelo enfrentamento do dia em que o capitão dos portos, da capitania dos portos de Penedo, à época era capitania, hoje agência fluvial, mandou delimitar o número de pessoas nas balsas, pelo número de coletes e pela segurança. E que foi um mal-estar terrível, porque foi uma coisa tomada de maneira abrupta. O termo é abrupta, não é abrupta, é abrupta. E aí foi tomada a decisão de que ali só entrava aquela quantidade de pessoas. E ficou um clamor à beira do rio, no Porto das Balsas, mas estava certa a Marinha do Brasil, porque num momento como aquele, se uma balsa tiver algum tipo de problema, e que nunca teve, e peço a Bom Jesus dos navegantes, que nunca tenha, com aquela quantidade de pessoas, nós teríamos um acidente de grandes proporções. E o Bom Jesus nunca permitiu que isso acontecesse. Então a festa do Bom Jesus, aquelas em que nós ainda jovens, antes da até a adolescência, arriscávamos, né, com os dinheiros do tempo do réis, a pescar para ganhar um prêmio, a jogar no bingo para ganhar uma peça plástica que a gente levava para casa com tanta alegria para dar à mãe da gente. A festa de Bom Jesus de Penedo é um marco que o tempo não há de destruir. É indelével, é singular. E todos que fizeram parte de desenvolver essa festa para chegar ao sucesso que é, o mérito tem que ser dado a todos. O ex-prefeito Márcio Beltrão implementou muito o crescimento dessa festa como sendo a maior festa religiosa de Alagoas, talvez do Nordeste e do Baixo São Francisco. Não quero tirar mérito de ninguém, todos tiveram. Agora, Penedo nunca esteve tão bela, tão preparada, tão arrumada como hoje se encontra para receber a você, turista que nos visita, a você que está aqui para conhecer essa força da fé inabalável que traz aos domingos dezenas de milhares de romeiros a cantarem e a acenarem daquele cais que beija as águas do Rio São Francisco como um começar de um ano abençoado por Deus.